Olá a todos, estamos aqui iniciando mais uma live especial e hoje vamos tratar de um tema bem interessante, né? Queremos aqui fazer uma análise, uma exposição e tratando com base no Evangelho, com a ajuda do meu amigo, pastor Paulo Júnior. Só convidar ele aqui. Boa noite. Boa noite. Pronto. O áudio tá legal aí? Tá, pra mim tá ótimo. Beleza. O meu também tá legal? Tá. Tô ouvindo legal. Então vamos começar. E aqui o nosso convidado de hoje é o pastor, professor Paulo Júnior. Vai estar aí nos ajudando aí nessa missão, nessa live. E desde já agradeço, né, pela sua participação aqui conosco. E é sempre bom ter essas participações de pessoas diferentes para tratarmos a respeito de temas que são relevantes e que têm uma importância para nós que nos denominamos cristãos. E hoje você é o convidado, trataremos do tema da perda da simplicidade e as corrupções, envolvendo também o fanatismo dentro do pentecostalismo. Desde já eu quero esclarecer aqui, eu fui criado, né, em família, em berço pentecostal, desde o meu nascimento até a minha adolescência. Eu fui muito frequente na igreja evangélica e também me tornei um jovem pregador pentecostal. E acabei aí tendo esse envolvimento. Então, é um assunto que eu conheço, porque eu cresci nesse ambiente, conhecendo pessoas das mais diversas. E também, né, nessa experiência como um pregador dentro de igrejas pentecostais, eu acabei tendo diversas experiências diferentes. Passei a conhecer mais a respeito do movimento, né, a respeito da liderança, dos membros em si. E hoje eu não descarto aquilo que nós consideramos, que nós chamamos de experiência espiritual. Eu não descarto aquilo que para uma pessoa pode ser uma experiência que ela viveu na sua história de fé. E eu creio que o Espírito Santo é livre e ele está agindo, ele está no mundo, está agindo das maneiras mais inexplicáveis, e o ser humano não é capaz de explicar o agir do Espírito Santo e também não somos capazes de limitar o agir do Espírito Santo. E quem me conhece e me vê pregando, sabe que eu sou uma pessoa que prezo pelo aquele equilíbrio, de não ser uma pessoa dura, que está enlatada e que está enrijecida pela teologia, e também não quero ser uma pessoa que prega de maneira histérica. Então, o que basicamente nós iremos falar aqui hoje é sobre esses desequilíbrios que nós encontramos. E eu vejo muitos desequilíbrios nessa área, porque quando eu olho para o pentecostalismo, eu vejo que o pentecostalismo criou uma membresia e uma liderança que preza pela histeria, pela emoção, pela indução, que preza pelas encenações. E quando eu olho para os reformados, eu vejo que eles criaram muito uma liderança muito engessada dentro da teologia. E muito engessada também pelo que muitos chamam de homilética, né? Que
que trata dessa área de pregação, de montagem de sermões. E o que eu prezo é a pregação simples e pura do Evangelho, que é isso que nos é suficiente. Então, aqui, dando essa introdução, eu quero te perguntar a respeito da sua trajetória, da sua caminhada de fé. Conte mais um pouco sobre também os trabalhos que você desempenha hoje em dia, em relação à fé, em relação à humanidade, ao ser humano, e Sim, fale sim. mais sobre a sua experiência dentro da religião e a sua experiência com o Evangelho. Pois bem, boa noite aí, agradeço ao convite, muito obrigado aí ao Lucas, né? Muito importante quando a gente trata, né, de assuntos relevantes à nossa fé, porque a própria Bíblia diz, né, um dos maiores alertas que a Bíblia nos traz, principalmente no Novo Testamento, é sobre o cuidado de você oferecer um culto racional. A gente tem aí o livro de Romanos, o livro de Hebreus, o livro de Tiago, que são tipicamente para isso, mostrar que você precisa conter uma racionalidade no seu culto. Então é muito importante isso que a gente está fazendo aqui, eu agradeço o convite. Sobre a questão da minha trajetória, né, minha trajetória acadêmica, né, eu sou professor universitário, né, a minha formação, eu sou graduado em teologia e graduado em história, né? É, eu sou mestre em ciência da religião e o meu doutorado é na área das ciências sociais. É sempre com pesquisa voltada para pentecostalismo, né? Eu tenho diversos artigos publicados aí no Brasil, basicamente alguns fora, sempre sobre essa questão do pentecostalismo brasileiro, né? Eu sou da Assembleia de Deus, criado, né? Eu sou de uma terceira geração já de pastores da Assembleia de Deus. Meus avós foram pastores, meu pai, tios e eu também sou pastor. É de uma visão diferenciada, né? A gente faz muito por gostar, faz muito pelo chamado. Nenhum de nós a gente não exerce profissionalmente nem de maneira aquisitiva, que é um dos problemas do pentecostalismo atual. Quando a função de pastor se torna uma profissão. Isso é um grande problema, né? O chamado, a sua função ministerial, ela não pode virar a sua profissão, quando eu falo profissão, de maneira realmente pejorativa, né? Você se vende em troca de do ganho, né? Porque muita coisa você fica preso naquilo. Então você realmente muitos não nem mesmo ensinam a verdadeira palavra para não perder. Então é ruim isso. Sobre o nosso assunto, Lucas, você perguntou, pediu para eu falar isso. A grande questão, o ponto-chave do pentecostalismo, igual você falou, que você é criado também na igreja pentecostal, é importante que os nossos participantes aí compreendam que o pentecostalismo ele é um movimento, né, nesse formato que nós temos, é um movimento teoricamente contemporâneo, ele é, né, atual, não é comum ao longo da história da humanidade, a própria história do cristianismo nos séculos passados. A gente não tinha um movimento nesse formato, né? Esse formato é um movimento aí bem atual, o máximo, né, que a gente consegue chegar nos anos meados dos anos 1800, não dá para chegar mais, por mais que tenha forçação de barra, né, não dá para chegar mais, ele começa a ser é importante a gente pontuar o seguinte: sempre teve as manifestações, sempre. Manifestação espiritual, você até usou um termo, a experiência religiosa. A experiência religiosa ela sempre teve, né? Pessoas, relatos de pessoas falando em línguas, pessoas profetizando, né? O profetismo ele sempre teve, em qualquer religião tem. Tá? Isso eu, como pesquisador No de religião, é caso, importante pontuar isso. sim, no caso, o pentecostalismo
ele não só apresenta essa experiência, como ele tem a ênfase dele nessas experiências, né? É, No o caso, a problema ênfase é do a questão, pentecostalismo, o que sim, marca o pentecostalismo como movimento, né, como uma teologia de você falar, esse é o movimento pentecostal. É um culto com a ênfase nisso, né? uhum, Falar em língua todo culto, aí eu abro até aspas, né? Sentir a presença, que é um negócio extremamente novo. Não é, há biblicamente nenhuma passagem que fala que você tem que sentir a presença, né? Não há isso. ou O que Espírito isso Santo seja você precisa, possível, né? Nesse corpo de né? Não, carne. não tem. Exatamente. Biblicamente não existe nenhuma base que você vai sentir a presença de Deus. Não. Deus você entende e você faz, né? Não existe essa palavra, sentir a presença de Deus no Espírito Santo. Você é movido pelo Espírito, o Espírito pode te tocar, mas o tal do sentir, cheguei aqui, estou sentindo. Não, isso não existe. Isso é uma coisa, né? Então, assim, e como esse movimento enfático aqui, ele tem um prático, né? É um poder Sim, realmente. é, Eu costumo usar nos meus artigos, não é coisa minha, de outros pesquisadores que a gente pega, mas eu gosto muito dessa definição. O pentecostalismo, né, inclusive na minha tese de doutorado, eu trabalhei muito com isso, que a minha pesquisa foi com pentecostalismo em favela. Então ele tem um poder de capilaridade, ou seja, ele vai muito rápido, ele cresce rápido, ele desenvolve rápido. E aí tá um grande que a gente tem que fazer dois pontos aqui, né? Será que é um crescimento ou um inchaço? Porque as pessoas também, do modo que elas vêm rápido, elas rapidamente já exercem liderança, já são pastores, pregadores, bispos, apóstolos. Muitos, inclusive, nem sabem o que a Bíblia diz, nunca leram a Bíblia, nunca estudaram, não se consolidaram. Muitos continuam com práticas, aí entra a questão da corrupção, práticas espúrias que vieram e continuam escondidos. Então, o pentecostalismo ele tem essa velocidade evangelical de levar a palavra, ele é dinâmico, ele é rápido. Você vê que dificilmente existem cultos pentecostais iguais. Você vai em toda igreja diferente, tem coisa diferente, a pregação é diferente, a profecia, sim. mas a gente tem É essa bastante carismático e é muito você percebe que carismático. ele toca na simplicidade das pessoas que estão nessas áreas mais Exatamente, periféricas. Então, assim, as igrejas exatamente. pentecostais você encontra em tudo quanto é lugar. Aqui mesmo na minha cidade, Tudo. não é muito difícil. Aqui é um local que tem muitas e muitas igrejas. Então, para você encontrar uma igreja em periferia, é fácil. Inclusive, eu peguei muitas dessas que ficavam por aí. Então, assim, essa simplicidade e também o fato de não ter aquela necessidade de você ser formado teologicamente, carrega toda essa simplicidade que atrai, né? Que fala com as camadas mais baixas da sociedade. E que é realmente um problema, porque se nós queremos pregar o evangelho, eu creio que a nossa pregação também deve alcançar todas as classes, independente de qual seja. Então, a linguagem nossa deve ser essa linguagem ampla, universal. Então, eu acho isso interessante no crescimento, né, do pentecostalismo. Sim, eu gostaria de pontuar uma coisa, Lucas, com uma questão muito. Eu percebo o seguinte: a gente está vivendo uma pandemia, eu vou pegar a pandemia como exemplo, né? Como professor, eu gosto muito de exemplificar. O que acontece? Você, se você tiver algum sintoma, hoje à tarde eu conversei com uma médica, até tinha visto ela entrando aí, não sei se ela está acompanhando aqui na nossa cidade de Miracema, né? Mandar um abraço aí, a doutora Sheila, a gente estava conversando sobre essa questão. Se você pegar uma um sintoma que você tem, por exemplo, se apresentar febre, dor de cabeça, e você for na farmácia, você pode comprar qualquer remédio ali, você imaginar uma coisa, e você pode correr o grande risco de estar tratando uma doença que não existe.
Talvez você está com outra doença. Geralmente, você já viu toda doença da febre, dor de cabeça, dor no corpo, É, desânimo. Isso é um perigo. E aí que entra a questão que me preocupa no pentecostalismo, quando você falou a questão da perda da simplicidade. Qual é a simplicidade bíblica? É a simplicidade da centralidade em Jesus. Na realidade, a mensagem de Cristo é muito simples. Ela é o amor, sim. ela é a mudança de vida, ela é a transformação. E quando Essa as igrejas elas simplicidade da começam a transformação de consciência, né? Que não de carrega mudança de esse peso postura. do legalismo religioso. Quando o legalismo ele entra, ele acaba que ele substitui a mensagem original de Cristo na cruz, né? Que é uma mensagem exatamente de mudança de vida, de simplicidade. Um detalhe muito simples que você começou a abordar: ele pode ser pregado a toda criatura, toda classe. O indiano, o brasileiro, o argentino, o alemão, todos, o africano, ele consegue seguir essa mensagem do evangelho. Ela é tão simples a ponto que quando Filipe ele encontra com o eunuco, ele pregou, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, no máximo. Ensinou pro cara ali, o cara falou, pô, eu creio. Ele batizou o cara e falou, então vai e vive o evangelho de Cristo. Porque o Sim, evangelho é simples, é você reconhecer isso e você mudar de atitude. sim, Quando a não é mensagem ela começa a doutrinação, ficar, não é doutrinação. E quando a gente sim, fala de você crê na mensagem de Jesus e você crê em Jesus como seu Salvador e aceitar essa mensagem no seu coração, nós estamos falando do Jesus que é uma pessoa. Então, assim, Jesus é pessoa. exatamente. Ele não é informação. Ele é Ele é Deus. ativo, Ele é verdade. Deus. Mas é Deus e ele também foi homem, foi ser humano. Então é esse Deus que é pessoa. Ele não é uma informação. Por isso que a Exatamente. mensagem ela não é uma doutrinação. A mensagem pode ter a informação e nós podemos ter a informação, ter o conhecimento, estudar, mas a mensagem, ela basicamente, na sua simplicidade, ela é revelação, ela Exatamente. é iluminação de consciência. Então, não se trata de uma doutrinação, não se trata de fazer catequese, como sempre foi a intenção do cristianismo enquanto religião, é catequizar, fazer doutrinação. E perdeu-se essa simplicidade da mensagem básica, simples, transformadora, que tem um efeito extraordinário na nossa vida, e não no sentido de mudar a tua aparência, não no sentido de você virar um religioso, que tem a Bíblia em todo lugar que vai, você tem que ter esse livro, que eu acho o melhor de todos, mas eu não carrego ele como um objeto sagrado. Eu não carrego ele Sim, como sim. um dogma, não carrego ele como, Virou um misticismo muito grande, sim, né? sim, como uma espécie de amuleto da sorte. Não, a Bíblia não é meu amuleto da sorte, ele é um livro. É um livro como qualquer outro livro, mas também é um livro que contém a história de Cristo. Essa visão do evangelho simples, né? A gente ter um evangelho simples, eu acredito que a gente precisa resgatar muito no pentecostalismo, igual o nosso amigo aí, o Júlio, né, pontuou. A gente tem um evangelho, igual eu falei, a essência é muito simples, a essência, e como você falou, a essência é dinâmica. Ela vai fazer efeito em cada uma das pessoas, porque quem palestra é o próprio Espírito Santo, que é o verdadeiro pastor da igreja. Na realidade, quando Jesus ele foi assunto ao céu, ele atribuiu ao Espírito Santo a função de consolar, de convencer, né? A gente percebe que hoje a doutrina pentecostal ela está muito formatizada, institucionalizada. É aí que mora o problema, né? Quando eu começo a institucionalizar o evangelho, na realidade, ô Lucas, ele não é, em sua essência, uma religião. Jesus ele não deixou formatos de religião, ele deixou princípios de vida e de fé. Existem princípios, amar o próximo, amar a Deus,
né? Você ser honesto, você ser uma pessoa de valores, né? Você preservar a sua vida, são princípios a serem seguidos. O mais importante, a salvação é pela fé em Cristo, só isso. Mas quando o evangelho ele começa a se contaminar e o pentecostalismo, infelizmente, talvez, aí eu abro um parênteses aqui, talvez seja realmente pela falta de instrução, entendeu? Eu acredito muito que o que tem dado problema hoje seja a falta de instrução. A gente tem um Sim, nível, um o índice de desprezo instrução do muito baixo, conhecimento, cara. o desprezo ao conhecimento. E eu percebo o seguinte, às vezes, já aconteceu em vários locais, eu estar num culto, né, sentado no púlpito, né, as igrejas que têm mais esse hábito, tal, está num culto, enfim. E aí alguma pessoa chegar, me identificar, e ao invés dele pregar a mensagem, fica pregando para mim. Alguns, tipo assim, que me conhecem, parecem que ele é professor, ele é doutor, não sei o que lá, e fica querendo jogar piadinha ou então mostrar que sabe. E outros, né, querem assim, bater de frente. Tipo assim, tem muita gente aqui que acha que o estudo é o que dá unção. Tem muita gente aqui que se garante. Eu fico Eu já ouvi pensando, demais é, isso. eu fico pensando muito sobre isso. Isso daí é um pensamento que a igreja precisa mudar, né? A Bíblia, ela precisa ser aprendida e entendida. Que o que modifica o homem, aí que entra o problema, Lucas. O que modifica o homem não é o meu poder persuasivo. E o pentecostalismo, ele erra muitas das vezes porque ele quer usar um poder Sim, persuasivo, igual sim. você falou. O culto, às vezes, ele tem toda uma dinâmica, parece um entretenimento Toda uma gigantesco, os caras fazem um teatralidade. malabarismo, o Sim, sim. tom de voz é bem pensado, a música e tal, e o cara usa o poder de convencimento, e o cara joga verde mesmo, e vai colhendo aquilo, e vai puxando a pessoa, Tudo e bem usa artifício, ensaiado. né? É o diabo, é a vida espiritual, é isso, eu não sei o que lá. O pentecostalismo precisa parar com essa apelação. Ele precisa voltar para a simplicidade bíblica. Que o que Sim. modifica o homem é a simplicidade bíblica. Infelizmente, e a gente tem esse movimento atual, ele tem afastado muito de Cristo. Né? Esses movimentos apostólicos, isso é uma loucura absoluta. Não, e Né? assim, quando eu costumava pregar assim, e eu fiz muitos cursos, na verdade, de teologia, e fazia parte ali da turma de teologia, da igreja que eu fazia parte. Mas, assim, uma coisa que eu nunca criei, que eu nunca consegui engolir, foi essa história de que o conhecimento que traz a você essa transformação de consciência e essa revelação, e que você, com conhecimento, sem o Espírito, você consegue essa revelação, ou no outro lado da balança, que acredita que você não tem que ter conhecimento, e que o conhecimento também te afasta de Deus, tira a revelação, tira o que eles chamam de unção, que na maioria das vezes, quando uma pessoa fala em unção, ela está falando, na verdade, de histeria, está falando de ser carismático, né, na pregação, e você usar, né, os dons, como assim chamam, né, os dons do Espírito. Isso é, para a maioria, unção. Então tem os dois lados da balança. Enquanto isso, eu penso que nós devemos fazer como ensina o apóstolo Paulo, né? Amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa compreensão. Então, eu amo a Deus de todo o meu entendimento, eu amo a Deus com o meu conhecimento e com as minhas emoções, é a totalidade. Não tem que haver esse desequilíbrio de achar que ou eu tenho que ser muito emocional ou eu tenho que ter muito conhecimento. Não, nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento e também não ser soberbo por isso. Não ter nenhum tipo de soberba em relação a isso, em relação ao conhecimento, em relação
as emoções. Eu não posso ser aquele cara engessado que não sente nenhuma emoção, que não sente, não expressa empatia, né, pelo próximo, e também não posso ser aquela pessoa que se ensoberbece pelo conhecimento, pelo muito conhecimento. Então, eu acho É, que o o, problema maior dentro do cristianismo e dentro da religião é o exagero, é a falta de equilíbrio. a falta de conhecimento, ela é uma abertura para das questões que tem ali, que é a questão da corrupção, né? Sim, Na realidade, eu costumo usar um termo que é a desonestidade intelectual. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, a gente tem visto muito isso atualmente, eu fico muito triste, inclusive, de ver o viés religioso pentecostal sendo o apoiador total do movimento, do atual movimento bolsonarista. Isso me preocupa um pouco, sim, é né? muito Porque extremismo. não há nem mesmo um racionalismo. Perdeu, não tem racionalismo mais. Ídolo e as pessoas cegamente apoiando sem refletir. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. O pentecostalismo ele precisa retornar ao caminho urgente da simplicidade da palavra, né? Nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Nós não podemos perder essa essência. Existe uma essência. Eu, enquanto líder, nós, enquanto cidadão, nós temos a nossa missão. Existe uma missiologia a ser cumprida. E a gente não pode perder tempo com esses pormenores, né? A gente tem visto que o pentecostalismo ele está muito nessa direção extremista. Isso é perigoso, né? Porque acaba que a nossa mensagem não agrega mais. A gente não consegue hoje alcançar o homossexual porque o homossexual está com raiva, que o pentecostalismo só mete o pau. A gente não consegue alcançar, por exemplo, eu fico vendo, eu como professor universitário, rapaz, essa visão de extrema direita, ela odeia professores, quer dizer, a minha classe não está inclusa, né? Odeia. Eu quero aí mandar um abraço pro Fabrício. O Fabrício é meu professor, foi meu professor desde criança, me ensinou música, professor de arte, professor de tudo. Um abraço aí, né? Então, assim, a mensagem, né, ela não é mais simples, ela não é mais, aí entra naquilo que a gente falou no início, ela não vai a todos, ela está muito restrita a um público. E aí eu me preocupo, Lucas, será que a Sim, gente não quer realmente ganhar o mundo? A gente já perdeu muito tempo com coisas pequenas. Eu vou dar um exemplo. Durante muito tempo comprou-se uma briga sem nenhum sentido contra o movimento católico. Não faz sentido você atirar. sim, Não sim. há, não tem explicação o início nosso de eu vou virar o canhão para a igreja católica. Isso não faz sentido. Sim, Durante outro inclusive a tempo, Igreja Universal cresceu muito, né? Eu acho que você deve saber daquele fato daquele, daquele bispo que quebrou a imagem da Nossa Senhora Aparecida para sim, sim, contrariar e é confrontar uma diretamente os católicos em isso, rede querer nacional. confrontar, afrontar o Sim, catolicismo, sendo que sim, vamos abrir pelo amor de Deus, a Igreja Católica é uma igreja cristã, não, nem faz sentido ter essa guerra. Depois, o canhão foi virado para o movimento batista, os batistas sofreram demais. Eu fui criado ainda numa época onde o Batista não era nem considerado cristão e tal. eu não São sei. questões que uma perda de para a gente levar a mensagem da cruz. Porque aí entra a questão: qual é o parâmetro para a nossa mensagem? Se não for a cruz, a gente vai estar mensagem que não é Não, a mensagem do evangelho. A gente pode estar fazendo algo tipo evangelho, mas não estamos fazendo evangelho, porque o evangelho de Jesus ele é puro, simples e direto. sim, sim. Então, assim, essa perca da simplicidade está relacionada não
entrada, né, nos locais mais periféricos, mas está relacionada a isso, a estar ligado a esse extremismo. E também você vê essas ênfases em batalhas espirituais, que você falou aí dessas guerras, que o movimento pentecostal trava, que para eles é uma batalha espiritual. Então, isso começa com essas ênfases na batalha espiritual, nesse inimigo invisível, e que vê demônio em tudo, vê diabo em tudo, vê maldade em tudo, mas que na verdade isso é aquilo que Jesus ensinou, né? É um povo que está coando mosquito, está engolindo camelo, porque está esquecendo das pessoas que estão oprimidas, que estão sobrecarregadas, que foram colocadas debaixo desse jugo, o jugo religioso, que é muito pesado, e essas pessoas estão ficando cada vez mais impermeáveis por causa justamente daquilo que faz e promove os sistemas religiosos. E aqui no Brasil, você vê que esse extremismo está deixando cada vez mais as pessoas impermeáveis a ouvir falar em Jesus. Tem gente que, quando vai ouvir falar de Jesus, sempre acha que estamos falando do Jesus da religião, estamos falando daquele Jesus armado, aquele Jesus conservador, extremista, aquele Jesus que quer matar bandido, aquele Jesus que ele tem vergonha de andar com os pecadores. É um Jesus totalmente contrário ao Jesus do Evangelho, porque ele não tem humanidade. E se perdeu muito humanidade dentro do movimento pentecostal, e você vê que antes tinha mais humanidade, porque as pessoas tinham mais sinceridades e ali dentro da comunidade tinha mais caridade entre si, e eram cristãos que, mesmo com muita ignorância, eles tinham um pouco eles tinham mais misericórdia. Eles eram piedosos, mas cada vez mais vai se perdendo na piedade e vai crescendo a ignorância, mas insincera, né, improdutiva, porque aí entra a corrupção. Isso é preocupante. Entra a corrupção, com a perca dessa sinceridade, entra a corrupção, que agora os grandes líderes eles começam a adotar o discurso não porque eles são ignorantes, mas porque eles querem controlar a massa. E eles querem sempre estar no poder. Eles querem, por exemplo, esse discurso bolsonarista, que eu já tratei 2 lives atrás, traz esse evangelho que quer dominar o mundo, que quer dominar a política, que quer dominar sobre os poderes dessa terra, que era a expectativa dos judeus da época de Jesus, dos líderes religiosos. Então você percebe que tem essa tendência dos líderes religiosos de quererem eleger os messias que tem esse discurso de trazer esse reino que vai dominar sobre os reinos dessa terra. E quando Jesus fala em reino de Deus, ele não está falando disso, ele está falando de totalmente contrário. O reino de Deus, ele é formado por pessoas misericordiosas, piedosas, que vivem em amor, que produzem frutos do evangelho, e que elas estão unidas por esse amor, estão unidas por essa fé, e não tem a ver com religião, mas tem a ver com a unidade e na centralidade de Jesus. E aí você vê também essa entrada da teologia da prosperidade, né? Você vê a grande influência dos teólogos americanos, né? Como tudo nós gostamos de adotar e exportar lá da América, você vê a entrada dessa teologia da prosperidade. Mas no Brasil tudo acaba se tornando muito exagerado.
Quando chega aqui, é sempre bem mais exagerado. Nós somos um É, país muito histérico, com futebol, carnaval, e também não é diferente dentro da religião. A histeria, ela está presente no povo brasileiro. Então, assim, você percebe essas ênfases em emoção, em histeria, e aí você percebe também quanto a teologia americana afetou, afetou dentro do pentecostalismo, com a chegada da teologia da prosperidade, e a ideia é que Deus cura todo mundo e cura conforme a pessoa contribui, e Deus também prospera dessa maneira. Então tem essas relações de troca, essas relações de barganha, que você negocia com Deus pela sua cura, você negocia com Deus pela prosperidade financeira. Então, você percebe que perdeu muito dessa simplicidade também e, consequentemente, entrou a corrupção através dessas influências. E houve aquela mística, né, que se você não foi curado é porque você tem pouca fé, ou se você não está prosperando é porque você tem pouca fé. Mas eu acho interessante que os Estados Unidos ele prosperou muito com a teologia da prosperidade que, que já vem desde a sua colonização, com a teologia da prosperidade com base no trabalho, que incentivou sempre o trabalho. É você trabalhar, você suar, você correr atrás. E o americano sempre teve essa influência teológica que veio lá da Inglaterra. E a ênfase no trabalho. Já que no Brasil, e através da teologia da prosperidade que surge no século passado, você vê que agora perdeu-se a ênfase no trabalho. Então é tudo uma relação de troca, uma relação de barganha. E a manifestação disso é quando você tem fé, você você é curado, você se torna próspero. E a manifestação dessa fé é através do seu emocionalismo, que é o que nós vínhamos falando, e também dessas relações de troca, de barganha. E você percebe, né, que tem todo aquele discurso dentro de muitas igrejas pentecostais, aquela forçação de barra, aquela pressão para a pessoa que chegou ali agora, já tem que ser batizado no Espírito, e tem que ter os dons, e tem que dar glória a Deus e aleluia no culto, e porque se não for assim, a pessoa é fria, a pessoa não tem unção, a pessoa tá vazia do espírito. E, cara, isso é muito perturbante, né? Porque todo culto você tem que ficar repetindo aquele processo. E você vê que muitos crentes se tornam viciados, viciados nesse processo. E eles não conseguem mais parar, eles não conseguem simplesmente ficar um minuto em silêncio, porque eles já acham que estão contrariando a Deus. Eles têm em mente que se eles não começam com a gritaria, Deus vai ficar revoltado com eles, Deus vai ficar bravo, irritado com eles, porque eles não estão adorando, não estão gritando. Então, isso tudo é muito preocupante. Muitos crentes se viciam tanto que quando a pessoa para um momento no culto sem gritar e quando ela não vai ao culto, ela já começa a ficar angustiada. Ela começa a ficar já naquela agonia: oh meu Deus, eu não fui no culto, eu não dei glória a Deus, eu não dei aleluia. Então, acaba que o emocionalismo causa um vício muito grande. E a religião ela é feita por essas cartazes que são viciantes. E é o grande problema dentro do pentecostalismo, esse emocionalismo exacerbado. exatamente. Você pontuou aí a questão de, se a gente for comparar, né, o modelo pentecostal brasileiro com o modelo pentecostal americano, ele é totalmente diferente, né? Inclusive, academicamente, a gente fala, né, que a América Latina foi o local onde a semente
né, pentecostal floresceu mesmo. Aqui é o berço, é o local propício. E isso, o estudo sociológico, se a gente pegar a obra do Weber, né, o Weber ele já fala essa relação de trabalho e troca que o americano já tinha uma tendência a esse trabalho e troca, né, naquele livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele deixa isso bem claro, né, mesmo num modelo pré-movimento pentecostal. Quando chega o modelo do movimento pentecostal, essas trocas simbólicas elas se tornam muito rotineiras. Né? É interessante ler a literatura do Bourdieu, né, o sociólogo francês, o Bourdieu ele fala muito sobre isso. Trocas simbólicas, né? Não são trocas materiais, mas são simbólicas. E o movimento pentecostal brasileiro, ele tem explorado muito isso, principalmente a última fase, são as igrejas neopentecostais, né? Uma questão muito materialista. E essa questão materialista, além dela gerar uma corrupção, ela gera a, a falta, a ausência do foco na mensagem central. E aí, eu, como pastor pentecostal e como pesquisador da área, eu preciso alertar sobre isso. O foco da mensagem não pode ser pneumatológica. A mensagem não pode ter um foco, né, no emocionalismo. Ela não pode ser focada no poder do Espírito Santo. O foco do cristianismo tem que ser Cristo. A mensagem bíblica ela tem que ser necessariamente cristológica. Não faz sentido uma fé ou uma religiosidade ou uma crença pneumatológica na pessoa do Espírito Santo. Não existe na Bíblia ordenança para a gente fazer as coisas em nome do Espírito Santo, com foco no Espírito Santo. O foco é Cristo. A mensagem tem que ser no sacrifício de Cristo. Essa deve ser a nossa visão. Se a gente não pregar que Jesus Cristo, ele veio ao mundo, morreu para salvar o homem, e aí o que preocupa, Lucas, é esse afastamento, quando você tem um afastamento das questões centrais da verdade bíblica. Por exemplo, quando a mulher pega em ato de adultério, foi levada até Cristo, né? Cristo ele deu aquela palavra brilhante, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, todo mundo saiu. Quando estava só ele e ela falou assim, e aí, Jesus? Né? O que eu faço? Ele falou assim, minha filha, eu não te condeno, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Olha que simplicidade que a gente não consegue ter mais. É tanta coisa que a igreja inventou, é tanta coisa que está sendo inventada. Perdeu essa simplicidade. Quando Nicodemos foi encontrar com Jesus, ele conversou com Jesus, Jesus pregou para ele simples, conversou com ele. Falou, cara, é necessário você nascer de novo. Quem crê, né, na minha mensagem, que eu vim em carne, esse aí é o meu servo. Uma mensagem simples, direta e com foco em Cristo. Foi se perdido isso, igual a gente falou, com artifícios, né, com malabarismos na palavra, com, infelizmente, né, muita forçação de barra, né, muita performance. A gente vê, tem culto que a gente vai e fala assim, rapaz, mas o pregador é performático, o cara vai entregar rolo, é performático, entrega mistério, chama, faz acontecer. Performático e o foco na Tem mensagem. muitos e muitos profetas hoje em dia. A coisa mais fácil que tem é você achar profeta. Todo mundo na igreja hoje quer ser profeta, porque por causa dessa ênfase. Muito. Então, tem aquela pressão que eu falei agora há pouco, né? E aí você tem aquela pressão para você ter dons, e todo mundo quer ser profeta, porque para ele ser profeta é ter um poder que ninguém tem. Você tem ali um poder que ninguém mais tem, só você tem. Então, você anda aí com aquela postura assim de profeta e entrega a revelação no culto, entrega a profecia e todo mundo dá crédito, né? E todo mundo acredita, né, nessa mística. Você começa a ser respeitado ali dentro da igreja por causa disso, por causa que você é considerado um profeta, você tem poderes místicos. E essa visão de poder, igual você está falando, é uma questão muito complexa, né?
Porque é igual quando a palavra de Deus diz, né? Sim, Eu creio no Evangelho, que o Evangelho de Deus é poder para mudar o homem. Na sim, realidade, não essas trocas, elas precisam urgentemente serem pensadas, né? sim. O barulho, ele tem sido sinal de poder, né? E não a transformação do homem. Isso é interessantíssimo. E aí entra aquela questão que a gente falou, a corrupção que o pentecostalismo está imerso hoje, talvez seja o sinal, isso daí talvez seja um sintoma da falta de centralidade bíblica. Né? Talvez isso seja como a febre. Não existe uma doença chamada febre. A febre ela é um sintoma que alguma coisa não está legal. Talvez esse índice de falha, essa constante corrupção, talvez ela esteja nos mostrando Deu uma que travada. não está correto. Né? Não é você perder a essência, igual que eu gosto de repetir, sou pastor, eu sou da Assembleia de Deus, nascido e criado, amo, né, a palavra e o Espírito Santo, não é isso. Mas qual é o nosso foco? Qual a nossa prioridade? Né? A palavra é que transforma o homem, não a nossa no malabarismo. O evangelho ele precisa ser simples. E uma coisa curiosa, ô Lucas, que a gente precisa voltar. As maiores lições que Cristo deu, elas eram faladas geralmente com poucas pessoas, de maneira simples e sem performance. Cara a Sem, igual você cara, falou, olho no sem uso olho. de homilética, cara a Sim. cara. Será que talvez não falte isso? Será que o evangelho, eu vou usar um termo que as pessoas até pouco compreendem, né? Será que o pentecostalismo não está muito templário, dentro de templo? Né? Não se, Sim. viramos dentro de templo. Cheio de membros, mas com pouca Só. relação. E o culto é membresia. É membresia. Eu faço culto para você, você faz para mim. Aí amanhã nós temos 100 pessoas aqui, os 100 crentes. Eu prego para eles pregam para mim. Ué, gente, não existe mandamento de ir de fazer culto, não. O mandamento bíblico é ir de fazer discípulo. É trazer as pessoas para a igreja. É trazer, é libertar. Eu sou de uma época, né, eu tenho 33 anos, não sou tão velho assim, mas eu ainda peguei a época dos grandes evangelismos em massa, aonde a gente ia nas casas fazer culto, né, o tal do culto volante, culto em casa, né, culto ao ar livre. Ia. Eu não estou falando que a gente tem que voltar a esse método, que é outro problema do pentecostalismo. Não muda o método. A gente precisa mudar o método, mas não pode mudar a essência de ir atrás da alma. Hoje a gente está aqui falando, né, na internet, mas existem pessoas também que não têm acesso à internet, a gente tem que ir. Existem pessoas que não vão sair de casa e ir na igreja, a gente precisa ir, mostrar a palavra. Jesus, em vários momentos, foi atrás de uma pessoa. A samaritana é prova disso. Ele não tinha nada para fazer ali, ele foi para encontrá-la. Então, assim, será que a gente não está muito rico? Aí eu te pergunto isso. Será que o pentecostalismo já não está muito poderoso? Cara, nós temos as melhores igrejas do país. Sim, Para mais de você 100 ter noção, anos aqui no não, e Brasil. nós somos milionário. Só a Assembleia de Sim. Deus tem mais de 40 milhões de membros. É milionário. Mas aí você O se poder é pergunta muito o que isso grande. mudou no país, o que isso mudou para melhor. Acabou com a Piorou. corrupção, acabou com a Não. maldade, acabou com o preconceito. Não acabou. E uma coisa que eu me pergunto, por exemplo, até 2012, é um dado muito interessante isso, até 2012 não existia no Brasil locais de turismo religioso, de turismo, que tivesse algum viés religioso pentecostal. A partir do Templo de Salomão, em 2016, 17, Templo de Salomão, e as igrejas de concentração ali do Brás, né, o Brás em São Paulo, Sim, sim. entraram na lista dos 10 mais. O Templo de Salomão, em peregrinação, ele só perde hoje ainda para Aparecida.
ele movimentou milhões. Só o Templo de Salomão e a concentração de igrejas pentecostais do Brás já também está na lista dos locais mais visitados do país. Razão de muitos, da liderança. A ideia hoje não esteja apenas na manutenção. Você entendeu como é que é? Porque quando você é um cara, você é um zero à esquerda, por exemplo, você vai lutar para chegar em algum lugar. Você estuda, você. Mas depois que você chega, agora eu vou fazer a manutenção do que eu sou. Será que as nossas igrejas já não estão cheias demais? Já não estão ricas demais? Isso a gente precisa repensar. Por que que parou? A gente tinha um pico de crescimento, um pico de ida, um pico de luta. Cara, se você estudar a história do pentecostalismo no Brasil, quem estuda, você chega a chorar. Os caras sofreram muito. Foi uma história de Sim, sofrimento, cresceu foi uma debaixo da história de pedrada, luta. mano. Exatamente, de rompimento com o sistema, de luta. E é curioso, o pentecostalismo sempre foi progressivo, sempre foi progressista, defendendo uma bandeira, né, da contracultura, da luta, do É, movimento e da pancada. Quando é, ficou rico, você é carta fora do baralho. Eu, por exemplo, quando alguém chega no meu Instagram e olha lá e fala, nossa, você é um pastor diferente, né? Você não é bolsonarista, você não é, sim. né? Ah, dá Se vontade tornou de falar assim. estranho, né? Se tornou estranho. A gente hoje, você chega num local de 2.000 pastores reunidos, você é um achado, você é único. Mas aí eu te pergunto, a mudança do interesse, e a gente vê que as igrejas, quando elas. Aí entra aquilo que eu falei no início. Será que a gente cresceu ou será que a gente inchou? Porque inchar é doença. Se você hoje tiver alguma coisa inchada no seu corpo, você precisa ir ao médico. O médico O que precisa te aconteceu foi consultar. exatamente isso, um inchamento, A até porque igreja, não o teve evangelho aquele, está não, inchado. sim, não teve aquele discipulado, Exatamente. como você falou, de fazer discípulos. Não houve discipulado, houve estratégia de crescimento, Inchou que é muito. É totalmente isso aí, a diferente. gente inchou muito. Inclusive, Inchou, as igrejas estão sim, inchadas. sim, inclusive quando você vai em alguma convenção, eu já fui em algumas convenções, né, da Conamad, na Nacional, e também inclusive foi a que o Bolsonaro fez aquela declaração ridícula que ele nomearia um ministro do STF terrivelmente evangélico, né, na expressão dele. E, cara, eu tava lá, observando aquilo lá, quando ele disse aquilo, e também fui em outras convenções, mas você percebe que a ênfase dentro das grandes convenções é qual a próxima estratégia para o ano que vem, Exatamente. quem serão as pessoas que nós vamos colocar ali na política e quais serão os novos métodos adotados no culto, nos ensinos, e é sempre assim, as ênfases dentro das grandes convenções, das grandes reuniões de líderes, pastores, se tornou essa, a estratégia de crescimento, né, de inchamento, como você falou, E uma com coisa que me uma boa preocupa, definição. Lucas, nessa questão, né, inclusive vou aproveitar aqui, vou mandar um abraço para o secretário de Educação da minha cidade, que está aqui online, né, uma honra para mim, o Charles, meu amigo pessoal também. Uma coisa que me preocupa é a grande questão de você não ter diálogo social. Isso é um problema muito, muito sério e a gente precisa combater isso. Não há mais diálogo, há um monólogo. Eu só converso com quem pensa extremamente igual a mim. Isso é perigoso. Jesus, ele ia nas pessoas, entendeu? O apóstolo Paulo ia nas pessoas. O apóstolo Paulo, ele foi no templo, cara. Ele foi no templo pagão e dialogou. Nós não temos mais esse diálogo. A gente não vai, eu não vou. Eu vou na alma e saber o que a alma está pensando. Não há mais. É aquilo que eu falei, o inchaço. Ele trouxe a possibilidade de eu me manter financeiramente,
da igreja crescer, fazer obra, mantém o status, mantém o poder, como eu falei. Vamos botar que hoje a gente tem na faixa de 60 milhões de pentecostais. Isso muda política, isso define o que quiser. Se você pegar os 5 primeiros deputados federais mais votados do estado do Rio, 4 são pastores, cara. A Flor de Lis, né, o Sóstenes, o Ottoni, os 4, cara, de 5. Então, assim, a gente olha só o poder, olha só o poder. Então, né, isso é perigoso. Né? Entrou também mais uma pessoa importante, o pastor presidente da maior igreja nosso na Liel, um abraço aí. O que acontece, né, da igreja, maior igreja de Miracema? Cara culto demais também. O que acontece? A gente precisa hoje pensar como ir. A igreja ela precisa sair, dialogar. Se eu não dialogo, e aí, ô Lucas, não dá para entender como eu quero levar a mensagem de Cristo se eu não entendo o pensamento social. Está desconecto, está descontextualizado, precisa voltar a isso. Né? A mensagem não faz mais sentido. Não faz mais sentido. O modelo de mensagem, o modelo de pregação, o modelo litúrgico tem sido um modelo da década de 50, da década de 40. Isso precisa vir atrás. Então, o medo, o problema, talvez seja isso, né? Definir, verdade, não cresceu um quem tem o show. evangelho não pode estar ligado às tradições, está preso e falar assim, Exatamente. as minhas tradições são inegociáveis, porque essa Exatamente. é minha ortodoxia. Essa é minha ortodoxia. Mas, na verdade, o evangelho não se trata de ortodoxia, não se trata de você ser engessado dentro de uma tradição. O evangelho você tem que No evangelho você tem que se adaptar, mas porque a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma, é Eu para te pergunto, todos. você tocou num ponto, a gente discute muito isso. Cara, a Foi gente o tem que o uma Paulo ortodoxia ensinou. assembleiana. Ah, Sim, que ortodoxia é essa? Assembleiana? De uma igreja que foi implantada no Brasil em 1911? É essa a ortodoxia ou é a ortodoxia bíblica? Que diz que simplesmente amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Que a ortodoxia bíblica, para mim, é essa, o sacrifício da sim, o cruz. dogma nosso é esse, é É o totalmente dogma. baseado no amor, na graça. Tem muita Exatamente. gente que às vezes confunde e às vezes pega aqui uma coisa que eu falei em algum momento por causa dessa ênfase no amor. Aí tem gente que chega assim e fala assim: ah, mas você tem que pregar contra o pecado, você tem que falar do pecado, o pecado, o pecado. E eu só falo o seguinte, cara, se o amor não é suficiente para acabar com o Verdade, para pecado, o que resgatar. você quer mais? É, Se o amor que eu prego aqui não verdade. está sendo suficiente, não é suficiente para acabar e bater de frente com o pecado, o que você espera mais? Então, assim, Entra, Lucas, é se aquela você ama, questão você da não faz o mal. manobra. É tão É a simples questão da assim. manobra. É, Eu vou manobrar a palavra para ela concordar comigo. Aí isso é desonestidade intelectual. É o que você falou. A mensagem ela tem que ser o amor. Ela tem que ser o amor. Uma coisa que me preocupa muito no meio pentecostal, e aí isso talvez seja a coisa que mais me preocupa. Inclusive, bate com um assunto muito em tona hoje. É a fake news, cara. É a fake news. É você utilizar de argumentos não legítimos para legitimar um pensamento seu. Entendeu? É muito comum, eu vou te dar um exemplo. A gente chega, o cara fala sobre a ciência. Irmão, a gente tem que ter cuidado. Porque, por exemplo, você vê, aquele cara lá, o filósofo, né, aquele pensador, é perigoso. O Darwin fala que o homem veio do macaco. Cara, Darwin nunca falou isso, não. Eu tenho a obra dele. Darwin nunca falou isso. No livro Origem das Espécies não está escrito isso. Está escrito sobre um processo de adaptação natural, que existe. Todo mundo se adapta ao ambiente. Não, porque Marx, assim, cuidado com Marx. A obra de Marx, ela fala sobre contra Cristo, ela defende o ateísmo, ela defende, assim, as coisas mais miseráveis.
Eu te pergunto, aonde está escrito isso na obra dele? Não está. Lê o manifesto, sim, uma obra simples de 70 páginas, o manifesto do Partido Comunista, que é a obra dele, não tem escrito sim. isso. Por exemplo, também Nietzsche, Nos preocupa, que na verdade a eu, crítica dele a é não base, é da a base da religião, qualquer, né, do pensamento fechado é exatamente nisso, na manobra religiosa. O que me sim, preocupa, a até gente porque perdeu a base bíblica. O pai do Nietzsche era pastor, então ele Ele era conviveu nesse ambiente. formado em teologia, sim. Sim, Há uma questão de você hoje não mais pesquisar. O que foi falado é a verdade absoluta. E aí, cara, vai passando fake news, vai passando, a gente vai se afastando da verdade bíblica. A gente tem que voltar a ser beriano, igual Paulo falou, o povo de Berés. Pregava, pesquisava na Bíblia. O que transforma o homem é Bíblia, é palavra de Deus, é Jesus. Não é malabarismo de ideias. sim, engraçado que os cristãos, e principalmente os pentecostais, são os que mais dão ênfase, como eu falei mais cedo, né, em carregar a Bíblia como um amuleto sagrado. Mas em momento algum eles abrem para ler, abrem para ver o que está Não, escrito, e eles não querem saber o que Jesus falou, eles estão um pouco se importando, eles abrem a Bíblia lá no culto, mas em casa eles não têm um interesse, é uma preguiça que tomou conta e a Bíblia para eles é simplesmente a arma deles julgar todo mundo, deles exercer essa soberania, supremacia sobre as pessoas, colocar esse julgo, mas eles não abrem para ler, para saber o que está escrito, o que Jesus falou, não tem um mínimo de interesse. A Bíblia é um amuleto, mas não é o livro que eles realmente consideram palavra de Deus. Eles dizem que é palavra de Deus porque assim eles têm uma autoridade para poder ficar julgando as pessoas, para dizer que você vai ser condenado porque a Bíblia, porque está na Bíblia, porque a Bíblia diz assim, mas elas não têm a curiosidade de ler, de estudar. Um islamista conhece mais sobre o Islã, conhece mais sobre Maomé, conhece mais sobre o Alcorão do que o cristão. O cristão não conhece nada sobre Jesus, não conhece nada sobre Evangelho, a maioria não conhece. É uma é minoria verdade. que tira tempo para saber o que Jesus falou. É uma minoria, porque eles confiam mais na hermenêutica do líder religioso do que na palavra de Jesus. Exatamente. Isso quando você faz isso, né, vai se afastando. E infelizmente a gente tem visto isso, entendeu? Eu espero que a nossa palavra de hoje ela venha mostrar para os nossos ouvintes, para as pessoas Sim. que estão nos acompanhando, que o evangelho E ele essa é sim palavra vai ficar simples. salva. Tudo que foi dito aqui vai ficar Ótimo. salvo, vai ficar aí guardado, assim como as outras lives. Então, assim, para quem está vendo Eu agora, para acho quem vai muito ver depois, importante. que possa refletir, ter essa reflexão. Meu amigo Cleves foi criado comigo também, pessoa. é, a gente precisa, cara, Maravilha. dessa simplicidade. E eu rogo, Samuel, que a gente consiga ter essa voz profética num Brasil que necessita é, quebrar as barreiras do templo e ir para as pessoas. O evangelho dentro Sim, do desenvolver templo ele não relação. faz efeito. O evangelho ele é feito em vidas e não em paredes. A gente precisa alcançar vidas, né? A gente precisa ir nas pessoas e eu rogo que a gente continue com essa lucidez e não perder a nossa simplicidade na palavra, né? Eu peço a Deus todos os dias que a minha palavra seja uma palavra centrada em Jesus Cristo salva, liberta e ele vai levar o homem para o céu, né? Jesus Cristo ele não te exclui. Jesus Cristo ele te traz, ele te apacenta, né? Jesus Cristo ele não existe uma classe que não esteja apta a ser abraçada por ele. É isso que as pessoas precisam entender. E eu percebo que parece que há uma tendência a você falar, não, só está apto, e aí é um farisaísmo, né, cara? É um Separar o joio farisaísmo, do né? trigo, né? Querer fazer o papel É de Deus. isso.
não existe isso. A Bíblia é clara, né? Jesus morreu para todos, todos, todos. Né? Não há ninguém que foi excluído da cruz do Calvário. E eu peço a Deus que o nosso. E é incrível, eu quero deixar registrado aqui, é importante que a gente estude a raiz pentecostal no Brasil. Né? Eu gosto muito, por exemplo, de estudar sobre a nossa implantação, porque a implantação, pra você ter noção, Sim, quando a começou em Frida Belém do Pará, ela né? veio para o Nossa Brasil, sim, quando Senhora. a Frida veio para o Brasil, a Frida ela já era pastora. A Frida ela foi, ela já era, a Frida ela era formada em enfermagem e ela era teóloga, formada em teologia, graduação. Pra você ter noção, o Gunnar Wingre, ele tinha 2 graduações. Não era um cara sem cultura quando ele veio para o Brasil. Ele tinha uma graduação que ele fez no país de origem dele, na Suécia, e formou em teologia depois 4 anos, graduação, nos Estados Unidos. Hoje o pentecostalismo ele está se afastando disso. Eu não preciso estudar mais, eu não preciso saber de nada mais. Só preciso ir lá gritar, né? Grita, 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 grita. Igual uma lata vazia, fazendo barulho, 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 e não tem Sim, sim. conteúdo. Ainda teve A assim gente um precisa pingo de retornar. esperança, né, com criação de alguns seminários, né, o Pindamonhangaba, né, mas assim, de qualquer forma, você vê esse Não, grande mas isso afastamento acabou. e Você vê que eles acabaram com tudo. Não precisa estudar, grita. Agora é só na base do grito. Entendeu? sim, houve É uma grande preocupante, regressão. cara. Cara, Isso, eu tenho um regredimos livro aqui, demais. sobre as histórias da Assembleia de Deus, porque começa pela Assembleia, né, a maior denominação pentecostal. Então, assim, é um livro bem antigo da CPAD, um livro que está caindo aos pedaços, é uma verdadeira relíquia, mas que conta bem, né, sobre essa instalação. Eu ganhei esse presente que é um presente que foi muito bom, assim, porque é uma relíquia, você vê ali como começou debaixo dessa simplicidade, eu vi ali histórias de ataques sofridas por outros líderes religiosos, padres, que saía ali com um alto-falante para tentar calar a voz, né, daquele povo pentecostal. Então, você percebe que quando estava debaixo da pedrada, debaixo do sofrimento, debaixo da perseguição, ficava quem era sincero, ficava quem estava ali pela sinceridade, por mais que fosse de uma grande ignorância, a pessoa era sincera. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia eu vi tanto e tanto insinceridade dentro da igreja, e como eu pregava, né, e para tudo quanto é lugar, eu não confiava muito nas pessoas, nessas que bajulavam muito, que puxavam muito saco, e principalmente até em pregadores, né, que acabaram querendo puxar assim amizade, relacionamento, mas que eu vi que não são pessoas legais, não são pessoas interessantes. Eu lembro uma das últimas vezes que eu preguei dentro de uma igreja pentecostal, que foi em um congresso pentecostal. E a ênfase toda do pentecostalismo dá uma ênfase muito grande, né? Falamos aqui sobre a ênfase no espírito, você falou, a ênfase no pneuma e no espírito. E eu preguei justamente sobre o espírito nesse congresso, mas pregando sobre o espírito de uma maneira totalmente diferente, que o espírito é livre e que ele está na terra e ele sopra onde quer, em quem ele quiser, fora das barreiras da instituição, fora das barreiras da religião. E foi para mim uma das melhores mensagens, porque eu estava ali cercado ao meu redor de lobos, das quais muitos eu cheguei a conhecer ali, que, cara, é uma podridão ali por trás. Era um congresso até grande, com uma filmagem profissional, aquela estética, toda aquela decoração,
e gente importante e tudo mais, só que sem sinceridade, ali por trás dos panos, você vê muita coisa, muita podridão e, e muita insinceridade, muita falsidade. Você vê muitos lobos. Eu cheguei a presenciar algumas brigas, algumas confusões por causa dessa falsidade que ocorre por trás dos panos e ninguém sabe e ninguém vê, mas ali por trás tem gente que está quase se matando, está quase se quebrando na porrada, e tudo isso por causa dessa competitividade, tudo isso por causa dessa mania de competir pelo cargo, pelas primeiras poltronas, né, dentro da sinagoga, das novas e modernas sinagogas, como foi o que Jesus ensinou. Que os fariseus são assim, eles querem os primeiros lugares, eles querem o palanque, que é o púlpito, eles querem os holofortes, eles querem tudo isso, querem serviços, não tem mais simplicidade. E aí eu cheguei e eu lembro que para mim foi um momento assim de muita pressão, mas eu peguei, como eu costumava pegar, pentecostal, mas com a ênfase de que o Espírito Santo estava soprando e que a igreja institucional não poderia parar e não poderia impedir o agir do Espírito, e que ele também estava soprando nas pessoas mais miseráveis e inimagináveis que se pode imaginar. E que toda aquela soberba e toda aquela a ganância e toda aquela ênfase deles, tudo aquilo não poderia parar o agir do Espírito, por mais que o intuito ali de ganhar dinheiro, de prosperar e de ter esse inchamento, não pode parar o Espírito, nada pode parar o sopro do Espírito. E o que eu vi muito ali, eu também vi que muitos e muitos ali usam daquele sistema para ganhar dinheiro. E naquele momento eu vi que era um lugar que estavam usando aquele evento para ganhar dinheiro, para lucrar. Não me senti bem, saí dali mal, mas eu saí com a consciência de que eu peguei a palavra do Evangelho, que o Espírito de Deus está soprando sobre a terra, está soprando sobre a vida de muitos e muitos e muitos. É aqueles pequeninos que Jesus fala e estão por aí. E muitos conhecerão a Ele, mesmo sem ter sabido da informação. E eu agradeço, agradeço que mais uma vez por você ter participado hoje. E foi muito bom estar conversando, trocando ideia, e eu também me identifiquei muito com tudo que você falou. Eu fui criado em berço pentecostal, então eu conheço muito, então assim, eu tenho essa grande identificação, sei bem como é que funciona, e você também cresceu dentro do pentecostalismo, e foi muito bom estar aqui conversando, né? Abrindo o jogo, falando o que tem que ser falado, sem nenhuma forma de desequilíbrio, falando simplesmente o evangelho puro, simples, genuíno. E vamos lutar por esse resgate da simplicidade do amor de Cristo. E eu creio que assim nós seremos igreja, e assim nós vamos crescer de maneira saudável, sem inchamento, sem estratégia de crescimento, simplesmente aplicando o evangelho simples e genuíno. O método é irrelevante, o que importa é a mensagem. Eu gosto muito, você falou da questão resgate, eu gosto dessa palavra, né? Sim, eu E também. agradeço a Deus por essa live,
agradeço pelo convite. Em breve eu vou fazer uma também de convidar. E espero que quem nos ouviu, né, venha realmente ter esse resgate de sensibilidade, seriedade, simplicidade, como o nosso Jesus foi, e que a gente consiga obter isso. Obrigado aí, né? Torço, e pode ter certeza que você está nas minhas orações, né? O seu movimento que é bonito também, e estaremos sempre lutando para que o pentecostalismo ele não perca a essência, que é um movimento abençoado por Deus, mas ele não pode perder a essência dele. Ó, Valeu. meu Deus. É. Agradeço a todos que acompanharam e só para lembrar, a live está salva, tem outras lives, você pode acompanhar, assistir, é muito conteúdo interessante, cada vez um convidado novo. E agradeço a você que participou e a você que vai assistir essa live depois. E até breve. Falou!